esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu vim aqui propor uma série de vídeos sobre narrativas do insólito. No meu primeiro trabalho de pós-doutorado, eu fiquei por um tempo estudando esse tipo de narrativa, esse tipo de literatura, que eu chamei de formas do insólito. Então eu quero aproveitar a leitura que eu tenho, não só de contos, mas também de conceitos, de teoria, e compartilhar aqui com vocês. Então a ideia é ler esses contos, fazer uma análise mais simples, mais breve, e dizer o impacto que eles tiveram, né, nos contextos que foram publicados. E eu não vou apresentar só conto do século XIX, né, porque eu vou começar propondo isso. Eu pretendo também trazer literatura contemporânea, não ficar só na margem do fantástico, mas falar sobre realismo mágico, sobre surrealismo, sobre maravilhoso, sobre fantasia. Então eu acho que chamar essa série de narrativas do insólito, né, porque não são narrativas puramente realistas, eu acho que é uma boa. Eu vou me reportar à introdução do Ítalo Calvino, que ele faz naquele livro Contos Fantásticos do século XIX. Tem vários autores lá que eu nunca li, mas tem autores que eu li muito. Eu pretendo trazer não todos os contos daquele livro, né, porque é um livro muito comprido e tal. Como eu quero trazer outras coisas para cá também, então eu não vou ficar concentrada em um livro só. Mas eu acho muito interessante essa introdução, para a gente entender o que o Ítalo Calvino considera como narrativa fantástica, como literatura fantástica. Então ele vai dizer que os contos do século XIX é um tipo de literatura das mais significativas para nós. E é muito interessante, porque o que ele vai falar? Porque diz muita coisa sobre a interioridade do indivíduo, sobre simbologia coletiva. Em relação à nossa sensibilidade mais atual, o sobrenatural, ele significa o quê? Ele é carregado de muitos sentidos. Nós entenderíamos como uma irrupção do inconsciente, como uma irrupção do reprimido, como uma irrupção do esquecido. Seria tudo aquilo que se distancia da nossa atenção racional. Quando você lê um conto fantástico, é muito comum você ter uma sensação de que aquilo ali diz muita coisa para você, muita coisa sobre si mesmo. Eu sempre digo assim, né, que antes da gente ir estudar uma teoria, é importante ler a ficção. Então, se você pega, por exemplo, esse livro do Ítalo Calvino, e aí você lê todos os contos, você vai ver que por mais diferentes que sejam os autores, existe um traço nessa narrativa. E é nessa hora que eu chamo a introdução da literatura fantástica do Todorov. Apesar de ser um livro muito criticado, eu acho que essa crítica muitas vezes é injusta. Esse livro ajuda muito para quem faz análise de conto, análise estrutural, a entender que esses traços eles são comuns nesse tipo de narrativa. Então ajuda muito a delimitar algumas coisas quando você precisa disso. Não que seja interessante você ficar categorizando os contos que você lê, mas quando você vê um traço comum neles, eu acho que existe uma razão para isso acontecer. Tem muitos outros autores também muito bons para ler em relação à literatura do século XIX, a literatura fantástica. Mas eu mesma, em algum momento, pretendo falar desse livro aqui do Todorov, que é um livro muito importante. O Calvino vai dizer que o conto fantástico ele nasce, né, num terreno mais ou menos específico da especulação filosófica entre o século XVIII e XIX. O tema do fantástico seria uma relação entre o quê? Uma relação entre a realidade daquilo que conhecemos, do mundo sensível que conhecemos, e esse mundo nós conhecemos por meio da percepção, e a realidade do mundo que está no nosso pensamento, que habita a nossa mente. Então o tema do fantástico seria a relação desses dois mundos, do mundo de nossa percepção, do mundo que habitamos, do mundo externo e do mundo interno, né, que está no nosso pensamento, na nossa mente. E aí ele vai falar de um problema que existe na realidade à nossa volta, na realidade daquilo que nós vemos. Porque existem coisas extraordinárias que podem ser invenções, criações de nossa mente, e aí existem aquelas coisas habituais, mais naturais para o nosso ponto de vista, mas que de alguma forma
se constitui de algo que seria sobrenatural, que talvez se constitua, pode se constituir de uma natureza inquietante, misteriosa e aterradora. O melhor da literatura fantástica, ele residiria nessa impossibilidade de reconciliação, reside nessa oscilação mesmo, né, de coisas que são inconciliáveis. Então o Todorov ele vai dizer o que seria o fundamental numa narrativa fantástica, né? Ele fala de algo que foi traduzido como hesitação, né? Quando existe uma hesitação, se aquele fato considerado sobrenatural aconteceu ou não. Eu prefiro pensar nisso como dúvida. Quando você lê um conto fantástico e aí você chega no final desse conto e não sabe dizer se aquilo que foi narrado aconteceu ou não. E uma coisa muito importante dos contos fantásticos tradicionais é o narrador, né? Esse narrador ele vai contribuir muito para que essa dúvida permaneça. Porque o narrador do conto fantástico, ele é o narrador em primeira pessoa. É ele que viveu ou simplesmente esteve presente durante aquela situação sobrenatural. E nem sempre ele está num estado racional que dê para confiar. Às vezes ele pode ter bebido um pouco, às vezes ele sonhou, ou às vezes do começo até o final do conto, você percebe que esse narrador é um sujeito que pode ser impressionável. É por isso que eu falo que o fantástico ele tem uma tradição, né? Ele é um gênero que tem uma tradição. Isso é muito interessante, porque aí você entende, né, o contexto, por que surgiram tantas narrativas desse tipo, né, num momento em que a racionalidade ela é valorizada. E aí você pensa, mas tem coisas no nosso mundo que são inexplicáveis. Como você vai fugir dessa coisa racional e sempre certa? Então, voltando a Todorov, esse narrador ele nunca vai ser um narrador confiável. Mas a questão é o seguinte, né, que esse fato inexplicável, esse fato que pode ser considerado como sobrenatural, ele não vai ter uma explicação concreta, né? Mesmo que apareçam todas as explicações racionais, haverá outras possibilidades, né? Então, o leitor é nessas possibilidades que ele vai encontrar dúvida. E é muito interessante que nessa introdução à literatura fantástica, o Todorov ele vai falar do maravilhoso. E o maravilhoso é um universo à parte. O que é importante saber? Que o fantástico, ele nasce com o romantismo alemão no início do século XIX. Só que nós não podemos esquecer que o romance gótico inglês, ele já vinha sendo desenvolvido muito antes. E o fantástico ele vai ter influências do romance gótico inglês, principalmente no que diz respeito aos temas macabros, cruéis. E ao mesmo tempo que o conto fantástico ele vai ter a herança inglesa, ele vai trazer a herança francesa também do século XVIII. E aí ele vai apresentar dois tipos de narrativas, que seria aquela narrativa que se aproxima mais dos contos de fadas, e aí a gente acaba recorrendo ao maravilhoso, principalmente quando nós pensamos em fantasmagorias orientais. E aqui o Ítalo Calvino ele vai se referir às Mil e Uma Noites. O segundo tipo de conto, né, do qual o fantástico teria uma influência, que está mais associado ao que os franceses chamam de conto filosófico. Então tudo que vai aparecer na narrativa, os índices do sobrenatural, nada ali é gratuito. Tudo ali vai oferecer alguma explicação, né? Vai oferecer alguma razão, né? Por que está acontecendo. E pelo menos na França seria uma resposta à razão iluminista, essa irrupção do fantástico na literatura. Ítalo Calvino vai falar que na Alemanha o conto fantástico ele nasce com os olhos abertos do idealismo alemão, porque ele diz aqui que essa narrativa tem uma intenção muito declarada de representar a realidade do mundo interior e subjetivo da mente. O conto alemão, o que é valorizado? A imaginação. E essa imaginação, ela traz o mundo objetivo com muita dignidade, com muita clareza. Ela não fica devendo nada para o mundo objetivo. O conto alemão, ele não deixa também de ser filosófico. E aí o primeiro autor aqui que ele vai mencionar é o Hoffmann. Ele vai mencionar O Homem de Areia. Aqui no Brasil ele é traduzido como O Homem de Areia. E é um conto extraordinário, assim, aproveitando o trocadilho já. Ele é um conto muito bem construído, muito bem organizado. Ele vai trazer, assim,
muitas características que o Todorov coloca, mas ele vai trazer também uma questão psicológica. Tanto é que existe um texto do Freud chamado O Estranho, em que o Freud ele faz uma análise desse conto do Homem de Areia, é Der Sandman. Nossa, eu não sei falar alemão, tá? Você vê, assim, várias aparições grotescas, diabólicas, que nos deixam mesmo aterrorizados. É um conto muito simbólico também, eu acho, sabe? Quando você tá lendo. E é aquela coisa, gente, conto fantástico não dá pra ler uma vez só. Porque mesmo que você chegue no final e tal, nem tem a questão com spoiler, assim, sabe? Porque cada vez que você lê o conto fantástico, você vai perceber uma coisa diferente. Você vai perceber os índices, porque eles são colocados ali de propósito. E você só vai perceber quando você leu 10 vezes. Por exemplo, tem um conto da Lígia Fagundes Telles, tipo, que eu li 5, 6 vezes. E cada vez que eu li, eu descobri uma coisa nova, que é A Caçada. Aqui nesse momento, quando ele tá falando do Hoffmann, ele vai tentar justificar a questão da antologia, né? Por que o Calvino? Por que eu escolhi esses contos e não escolhi outros? Então ele usa 3 critérios. Então quais que foram os 3 critérios? Apresentar um autor de cada país, e aí ele fala que isso foi um trabalho muito difícil. Apresentar narrativas com até 50 páginas, porque existem os romances breves também, do Henry James, por exemplo, A Volta do Parafuso, ele é um conto de mais de 50 páginas, pode até ser considerado um romance breve. E narrativas completas, né, seria o 3º critério. E aí ele até menciona outros autores alemães, mas assim, qual que é a importância do Hoffmann? Ele influenciou todos os outros europeus. E aí ele vai trazer aqui a literatura russa, por exemplo. Ele vai na direção, né, do conto filosófico. Ele menciona o Dostoiévski também. O Dostoiévski, ele tem aquela novela, O Duplo. E o duplo, ele é um tema caro para o fantástico. Muitos autores vão desenvolver o tema do duplo em suas literaturas, né? Tanto é que, por exemplo, o Saramago ele faz um romance chamado O Homem Duplicado. E eu posso dizer que naquele romance ele dialoga com toda a tradição do fantástico do século XIX até o fantástico contemporâneo, e ele dialoga com Dostoiévski. E aí na França, em relação à questão estética, a questão de um certo esoterismo também, que é específico da literatura francesa nesse aspecto, você tem 2 autores, né, que é o Nodier e o Nerval. Cada conto vai ter uma coisa específica, né, porque cada autor tem a sua maneira de escrever, desenvolver a sua narrativa, apesar dos traços comuns que nós vamos perceber, que esses traços comuns confirmam aí a presença do gênero, né? E na literatura inglesa, o Hoffmann, ele influenciou no fato de essa literatura, ela elaborar melhor a questão com o macabro, o terrificante, e mostrando com isso um prazer mais intelectual. E o exemplo que ele vai dar aqui é Mary Shelley com Frankenstein. E aí, de todos esses autores que eu coloco aqui, em cada um deles existe uma visão muito pessoal, muito subjetiva do fantástico. Outra característica que eles têm em comum é uma sugestão visual. Quando você lê a narrativa, você percebe que as palavras, elas são escolhidas com cuidado. E essas palavras, elas estão ali para promover imagens. E essas imagens, elas não são imagens aleatórias. Elas são imagens que vão sugerir à mente do leitor tudo que ele tem em relação ao imaginário do fantástico, por exemplo. O que nós recebemos de informação sobre o diabo, por exemplo. Então, tudo isso vem à tona quando você está lendo de determinados contos, né? Ou a questão, por exemplo, eu começo um conto dizendo era meia-noite e etc, etc. Esse meia-noite carrega uma carga simbólica que é construída no nosso imaginário. Mas esses autores, eles colocam aí em primeiro plano uma sugestão visual. É muito legal quando você percebe isso, quando você está lendo. O verdadeiro tema do fantástico do século XIX seria o que Calvino coloca aqui, né? Seria o fato de você ver essa realidade e aí você acredita ou não acredita naquilo que está ali. E a tendência do ser humano é sempre racionalizar as coisas, né? Sempre procurar uma explicação para aquilo que nem sempre tem explicação.
Uma outra proposta do fantástico é fazer o leitor perceber que por trás de uma aparência cotidiana pode existir um mundo encantado ou um mundo diabólico. Tem dois autores que influenciaram toda a literatura fantástica, né, que veio depois, que é o Hoffmann, na primeira metade do século XIX, e na segunda metade do século XIX é o Edgar Allan Poe. E aí o Baudelaire traduz o Poe para o francês. Então a tradução do Baudelaire foi muito importante, né? O Baudelaire descobrir Allan Poe foi importante e traduzir ele para o francês. Então, até aqui, até o Hoffmann, você tem um fantástico visionário, né, que está associado às visões fantasmagóricas, a uma qualidade mais espetacular dos contos. E aí existe o fantástico cotidiano, que aí o Poe ele vem com esses dois tipos. Ele vai ter uma preocupação também estrutural, né, com o gênero, que é o conto. Ele até tem um texto que se chama Filosofia da Composição, em que ele vai explicar como que ele compôs o Corvo. Eu acho legal quando a gente percebe que houve um trabalho, né, além de um trabalho imaginativo, você teve um trabalho mais técnico também. Então, o Poe ele vai ter uma preocupação que é evidente com a forma. E aí ele vai escrever, né, do ponto de vista aqui do Calvino, tanto o fantástico visionário quanto o cotidiano. Um exemplo de conto fantástico visionário, que o Calvino coloca aqui como a elaboração mais bem feita e tal, seria A Queda da Casa de Usher. Um fantástico cotidiano seria O Coração Denunciador. Visualmente, você não tem nada de fantástico, mas toda a atenção do conto se concentra ali no monólogo do personagem. Então, o fantástico cotidiano, ele teria características mais próximas do abstrato, do psicológico, do interior, do subjetivo. Esse tipo de fantástico, o cotidiano, ele vai preponderar no final do século XIX. É interessante você ver que o Calvino, ele escolhe uma certa cronologia para apresentar o fantástico e a sua evolução, porque ele vai parar justamente ali no começo do século XX. Aí ele fala que no final do século XIX, o fantástico ele vai adquirir uma intangibilidade material. E aí ele vai mencionar o Henry James. Então você vê que ele vai apresentando uma cronologia aqui mesmo, uma evolução do fantástico. E eu acho que isso faz muito sentido. O Calvino ele não vai deixar de mencionar outros autores norte-americanos que tiveram sua importância nessa atmosfera, né, do fantástico, do fantasmagórico. E aí ele volta para a Inglaterra. É o país que irradia o fantástico no final do século XIX já, né? E ele fala do Henry James, né? O Henry James, o fantástico, ele conhece uma nova virada. Então ele vai falar que com Henry James, o fantástico do século XIX tem a sua última encarnação, ou melhor, desencarnação. Ele fala que o fantástico ele vai se tornar mais invisível e impalpável do que nunca, ficando muito mais na atmosfera do psicológico, como se fosse só uma emanação. E aí o que eu acho muito legal mesmo é que no final das contas, né, o conto fantástico, ele volta a ser um conto filosófico. Então existe um retorno, né, porque no começo do século XIX, ele é um conto filosófico, ele está muito próximo, né, dos contos filosóficos. E aí ele tem todo o seu desenvolvimento, toda a sua evolução, e no final do século XIX, começo do XX, ele volta a ser um conto filosófico. Esse tipo de narrativa, então, passa a fazer parte do século XX como gosto literário. Então eu acho muito interessante para você que nunca leu nada sobre o fantástico, sobre teorias do fantástico, ler esse livro do Ítalo Calvino, né? Esse livro ele foi escrito em 1981 por uma série, um tipo de telenovela que a TV italiana Rai pediu para o Calvino. E eu espero que as minhas leituras, as minhas análises desse tipo de narrativa possam contribuir para que o leitor entenda que fazem parte de uma literatura muito importante
e que dizem muitas coisas da nossa realidade, do nosso cotidiano e principalmente de nós mesmos. Eu espero que eu consiga levar adiante esse projeto, pretendo voltar aqui de 15 em 15 dias. Quando eu chegar na literatura contemporânea, né, no fantástico contemporâneo, no realismo mágico, eu posso falar sobre romances, até chegar nas ficções de fantasia, né, porque quero falar delas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou muito contente porque tenho vindo aqui com mais frequência e até a próxima!